Charles Peirce nasceu em 1839 em Cambridge, Estados Unidos. Formou-se na Universidade de Harvard em Física e Matemática. Porém, no meio tempo estudou a filosofia, lendo obras de Kant. Estudou o pragmatismo e aplicou-o em cerca de 80.000 páginas de manuscritos que vêm sendo publicados há várias décadas. No pragmatismo, para o filósofo Kant, nossas crenças nada mais são do que normas para a ação. Estabelecer uma crença é terminar com qualquer indagação, sendo a crença considerada hábito ou regra de ação que torna possível uma determinada conduta. Em seu estudo sobre a semiologia, Peirce diz que todo pensamento é um signo, e para classificá-los, ele se utilizou da ideoscopia, descrição e classificação das ideias que pertencem à experiência ordinária ou que emergem naturalmente em conexão com a vida corrente, sem levar em consideração a sua psicologia ou se são válidas ou não, sendo esse estudo dividido em 3 classes: a primeira idade, a segunda idade e a terceira idade. O estado de primeira idade consiste em uma qualidade de sentimento, podendo constituir um todo de uma experiência sem qualquer sentido de começo, fim ou continuação, ou seja, um momento de abstração sem qualquer autoconsciência ou comparação com outros sentimentos. Em seguida vem o estado de secundidade, momento em que ocorre a percepção sem que haja uma assimilação do signo com o sentimento. O ciclo se conclui quando se entra em estado de terceira idade, momento de assimilação, de reação, quando o raciocínio relaciona um novo conhecimento a outro já adquirido. Ainda na ideoscopia, Peirce faz uma relação triádica entre signo, objeto e interpretante para resultar em um significado. Signo ou representante é um primeiro que está em relação com o segundo, chamado objeto, sendo capaz de determinar seu terceiro, chamado interpretante. O signo está em relação a um objeto, sendo capaz de gerar uma interpretação. Já o interpretante é um supersigno, tendo um objeto diferente do primeiro, incluindo o signo, mais objeto, mais ele mesmo. Para melhor compreender as características referenciais e fenomenológicas dos tipos de signos, Peirce criou características chamadas de tricotomias. A primeira tricotomia classifica os signos de acordo com suas próprias características, sendo qual signo uma qualidade sígnica imediata relacionando ao estado de primeridade. O sim-signo é essa qualidade singularizada relacionada com o estado de secundidade. Já o legissigno é quando um sim-signo gera uma convenção geral de um entendimento. A segunda tricotomia relaciona ícone, índice e símbolo. O ícone é uma representação sem significado adquirido. Um exemplo deles são os retratos, sendo eles apenas uma representação. Já o índice é a percepção da representação, por exemplo, notar a pessoa no retrato. E os símbolos é a assimilação do objeto ao signo, por exemplo, a identificação da pessoa do retrato. A terceira e última tricotomia trata da rema, signo discente e argumento, sendo que a rema é somente um termo, sem qualquer tipo de interpretação ou averiguação da verdade. Por exemplo, a palavra cruz, isolada e fora de um contexto, é uma rema. O signo discente é a associação de um termo a um sentimento ou sua representação. Seguindo o mesmo exemplo, a cruz seria uma representação de santidade. Porém, para a averiguação da veracidade desse signo discente, é necessário um argumento que é a confirmação do discente, baseado em argumentos relacionando um signo a outro. Relacionando que a cruz é uma representação de uma santidade, pois simboliza a Santíssima Trindade.